os pais que procuram psicoterapia, mas são de orientação de pais. Esse caso específico, em que pais procuram esse tipo de serviço, eles primeiro não sabem o que é orientação de pais, né? Segundo, normalmente, eu vou pegar, assim, dentro da prática clínica, da minha experiência, o que eu vejo é que a maioria desses casos que não são casos de psicoterapia são de crianças bem pequenas. Então, crianças que estão aí com 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, e que estão apresentando aqueles comportamentos disruptivos, as birras, né? As famosas birras que os pais tanto temem. A criança começa a se opor mais, a dificultar mais essa cooperação. E aí os pais normalmente acham que essa criança está com algum problema, né? E procuram ajuda e procuram que a gente trabalhe com essa criança essas dificuldades. Porém, esses desafios dessa fase são considerados normais. E aí o que a gente faz? A gente explica para os pais que, nesse caso, seria mais interessante intervenções com ele, ou seja, o serviço de orientação de pais. Então é importante comunicar. Então muitos pais às vezes nem sabem que existe esse tipo de serviço. No próprio atendimento, que aí entra um outro ponto, né, muito importante, que é a anamnese. E vocês já me viram falar tanto da importância da anamnese, porque a anamnese, gente, ela é muito importante para a gente fazer essa diferenciação. Então, quando um pai e uma mãe vai à sua clínica ou faz um atendimento online procurando ajuda para o filho, na anamnese você vai conseguir já, muitas vezes, não é 100%, mas muitas vezes, na boa parte dos casos, você já vai conseguir diferenciar se é um caso de orientação de pais ou se é um caso de psicoterapia. Quando você faz essa anamnese com os pais, e aí você percebe que, normalmente, é uma criança que está numa fase de desenvolvimento em que a oposição, esses comportamentos opositores são normais, aí em torno dos 2 anos, 2 anos e meio, que a criança ela está se diferenciando das pessoas, ela está se posicionando, ela está aprendendo expressar os seus desejos. Então é uma criança que ela vai apresentar mais comportamentos desafiadores. E aí, qual é o seu papel? Na orientação de pais, a gente se baseia muito em psicoeducação. Então você precisa dar a esses pais todas as ferramentas que eles precisam, tanto de informação, para que esses pais entendam um padrão de comportamento que é normal dentro dessa fase, quanto quais as estratégias, né? Quais recursos que esses pais vão poder usar em situações como essas. Então, quando esses pais chegam e você fala, olha, aqui não é demanda de psicoterapia, seria mais interessante a gente fazer um serviço que a gente chama de orientação de pais. E aí você explica o que é orientação de pais. Orientação de pais é uma sessão ou mais de uma sessão em que você tira todas as dúvidas e orienta esses pais de acordo com as dificuldades e demandas dessa criança, tá? E aí você explica por quê. Porque é importante a gente explicar. Às vezes os pais chegam angustiados, achando que essa criança tem algum problema. Poxa, meu filho era super tranquilinho, de repente essa criança só diz não, joga tudo no chão, faz birra. E aí entra um outro olhar, que é só o psicólogo que vai ter, né? A diferença de nós profissionais para outras pessoas aí que estão fazendo orientações aleatórias, torta direita, fazendo um monte dando dicas, sem nem ter a nossa experiência, é que a gente vai sempre ter um olhar do que é, o que a gente pode considerar um comportamento normal e o que a gente pode considerar que é um comportamento que está atípico, que não é um comportamento que a gente precisa ter mais uma atenção. Talvez uma atenção porque está muito intenso para a idade, uma atenção porque talvez o ambiente esteja influenciando essa mudança de comportamento, uma atenção para que será que existe algum transtorno aí associado que seja o motivo desse tipo de comportamento dessa criança. Mas isso só nós podemos fazer, porque nós somos né? Nós temos essa capacitação, nós nos formamos em psicologia e nós vamos ter esse olhar mais clínico, um olhar mais minucioso, diferente dessas outras pessoas que às vezes estão aí viajando na maionese para dar alguma dica para os pais baseado na sua experiência pessoal. Então,
Aí eu vou pegar um caso prático mesmo. O pai chega para um serviço de orientação de pais, aí eu vou fazer o caminho inverso. Chega para uma sessão de orientação de pais, e aí ele começa a relatar alguns comportamentos que te sinalizam algo. Podem te sinalizar algum espectro autista, uma criança que sinaliza alguns sintomas, né? Uma criança que tem uma irritabilidade maior, uma criança que tem alguns padrões estereotipados. Você vai observa desde o histórico dessa criança. E aí, a partir daí, das informações que você vai coletar nessa anamnese, pode ser que você já de cara perceba que é uma demanda de psicoterapia. Ou você vai precisar de mais uma sessão para avaliar melhor. Também pode acontecer. Você, na primeira sessão, observar que não deu tempo, né? 1 hora de sessão, 50 minutos de sessão, não deu tempo de fechar ainda muito esse caso. Talvez necessite uma outra sessão para você concluir, de fato, essa anamnese, porque ainda tem algumas lacunas que precisam ser preenchidas no caso desse paciente. Então, existe também casos assim, que você vai observar que a criança, existem comportamentos que estão muito aquém, né? Ou uma criança que apresenta uma irritabilidade muito intensa, ou tá com de repente teve uma mudança aí abrupta de comportamento, uma criança que estava calma, de repente ela está irritadíssima, chorosa, uma criança que está apática, ou uma criança que ela está agressiva. Então, você vai ter que olhar dentro da linha de vida, dentro do histórico dessa criança, esses padrões de comportamentos. O que é que mudou, o que é que não mudou.